Shalom, shalom, queridos, ou melhor, Shabbat, shalom, não é verdade? Aleluia, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como é bom andar com Deus, como é bom servi-lo, como é bom agradá-lo, como é bom adorá-lo, como é bom obedecê-lo. E nós estamos aqui, queridos, em obediência a um comando do nosso Deus. Um comando específico. Interceder pelo Brasil por 365 dias. Só Deus sabe o que Ele fará através das nossas orações. Oi, irmã Irani, shalom, querida, forte abraço. Só o nosso Deus sabe o que Ele fará através das suas orações. Uma coisa eu sei, que o nosso Deus cumprirá no Brasil os seus eternos propósitos. Nós iremos ver a nossa nação rendida aos pés de Cristo. Eu estava ouvindo aquele jornalista da CNN, Alexandre Garcia, e ele falou algo lindo a respeito do Brasil. E eu dei uma gargalhada gostosa de alegria. Sabe por quê? Porque ele não conhece a Jesus na dimensão que nós conhecemos. E ele falou assim, que o Brasil está fadado a ser uma nação de primeiro mundo. Tá vendo? Então, olha aí, gente, olha aí. Vamos continuar declarando, vamos continuar profetizando, vamos chamar a existência do que Deus tem para a nossa nação. O Brasil vai chegar ao topo. O Brasil vai sim. O Brasil vai alimentar as nações da terra. As nações precisam do Brasil. A China precisa do Brasil. O Japão precisa do Brasil. Nós temos o melhor. Nós temos terras agricultáveis. Nós temos comida para alimentar o mundo. E nós vamos ver o Brasil crescendo. Portanto, meus irmãos em Cristo, vocês que são intercessores, não deem ouvidos. Não deem ouvidos aos inimigos da nação. Profetize, declare o que está na palavra, chame a existência do que Deus quer para a nossa pátria. Deus quer avivamento, Deus quer salvação, Deus quer uma igreja ousada, poderosa, cheia do Espírito Santo, santa, obediente, que pregue o evangelho vivo e que viva o evangelho vivo. Deus quer água no sertão do Brasil. Deus quer que haja saneamento básico em todas as cidades do nosso país. Ai, meu Pai, quando eu olho para aquelas cidades ribeirinhas, me dá uma angústia, um desespero. Quando eu olho para aquelas palafitas, eu digo, em pleno século XXI,
o que estão fazendo do dinheiro, dos impostos do povo, e não melhora a vida desse povo pobre em nada. O sangue de Jesus tem poder. Somos nós que temos que chamar a existência do que Deus quer, chamar impostos chaves, homens tementes a Deus, homens justos, sinceros, honestos, obedientes. Oh, Pai, que o Senhor encha esse Brasil de militares, coloque nos governos dos estados homens com princípios que são ministrados do exército, de fidelidade, de honestidade, de proteção ao povo, porque nós queremos ver o nosso povo sendo respeitado. Misericórdia, dá uma tristeza de ver todos os anos a mesma história, se repete as mesmas coisas, as mesmas enchentes e não há mudança. E nós, igreja, é que temos que clamar, nós, igreja, é que temos que chamar a existência do que Deus quer. Nós é que sabemos o que Deus tem para o povo do Brasil. Nós é que sabemos o que Deus quer fazer do Brasil. Deus quer levantar o Brasil como objeto de louvor na terra. Deus quer fazer desta nação uma nação poderosa na terra. Uma nação justa, uma nação de adoradores dele. Oh, aleluia, oh, aleluia. Então, querida igreja, queridos irmãos, em nome de Jesus, vamos orar, vamos chamar a existência do que Deus tem, do que Deus quer. Ou até quando vamos cruzar os braços diante da violência do Rio de Janeiro? Até quando? Nós precisamos orar, nós precisamos orar, nós precisamos orar. Precisamos de leis justas nesse país. Precisamos fazer o que a Bíblia diz, que as leis foram feitas para os maus, não para os bons. Os bons tiram proveito da lei, mas os maus são punidos. Por quê? Porque quebram a lei, desrespeitam a lei. E não é justo. Não é justo o que está acontecendo nesse país. E nós temos que orar, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. O mal é aplaudido, o bom é escorraçado. Não, não, não. A mentira é aplaudida, a verdade é desprezada. Não, não, não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia declara no Salmo 1, e nós precisamos ser cumpridores desta palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o governo que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurada é a família que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurada é a cidade que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é todo brasileiro que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse que tem o seu prazer na lei do Senhor, esse que é bem-aventurado, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem
não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Eu profetizo, em nome de Jesus, que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em nome de Jesus, eu profetizo que o prazer do presidente Jair Messias Bolsonaro está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Declaro em nome de Jesus que o presidente da República é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Aí diz a palavra, o que é que acontece com os ímpios? Meu irmão, minha irmã, Deus faz separação entre fiéis e infiéis. Deus faz separação entre servos e não servos. Deus faz separação entre ímpios e santos. Por favor, é Deus quem faz separação. O caminho de Jesus continua estreito e ele não vai alargar por sua causa. E não vai alargar porque a mentalidade da igreja mudou ou porque a mentalidade do povo brasileiro mudou. O caminho de Jesus é estreito e permanecerá estreito. E quem quiser andar com Jesus tem que negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Os ímpios não são assim. A Bíblia diz, os ímpios não são assim. A Bíblia declara, os ímpios não são assim. Não são bem-aventurados, não têm prazer na lei do Senhor, não está plantado junto a correntes de águas. Os ímpios são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então não esqueçamos disso. Nós precisamos, como intercessores, orar e permanecer orando, para que os inimigos da pátria sejam desarraigados da terra. E que Deus coloque os Davis nos postos chaves desta nação. Coloque homens e mulheres sinceros, homens honestos, homens tementes a Deus, homens que vão se dobrar ao conselho de Deus. Seja na escola do seu filho, seja lá como chefe seu no trabalho, seja lá como presidente da Câmara Federal, seja lá no governo do estado, seja como secretário municipal, onde houver postos de comando, que homens íntegros, homens tementes a Deus sejam colocados. E é a igreja que tem que orar. A mudança virá pela igreja. Eu não esqueço nunca mais. 1990, estávamos num rally de oração, lá em Recife. A apóstola Valnice estava no comando, na época ela era missionária Valnice. E nós estávamos orando pelas eleições de 1990, que o presidente Collor foi eleito. E naquele rally de intercessão, ela ia orar, se ajoelhar para orar pelos candidatos. E quando ela se inclinou para se ajoelhar, ainda no ar, o Espírito Santo falou claro e disse: tire os olhos dos candidatos, nenhum deles
é o meu escolhido. E ela era assim, cheia do Espírito Santo. Quando Deus falava, ela liberava para o povo naquela intensidade, naquela unção que ela recebeu. Meu Deus. Naquela unção que ela recebeu. Sabe o que aconteceu? Ela olhou para aquela multidão e trouxe uma palavra tremenda e mandou que nós olhássemos para as nossas mãos e mandou que repetíssemos o que Deus queria que fosse entronizado dentro de nós. Que a salvação, a redenção do Brasil viria pelas mãos da igreja. Meu Deus do céu! Olha a Raquel em 90, era uma menininha. Não tinha essa visão que eu tenho hoje, mas já estava sendo treinada para isso. E era assim, diga, repita, a redenção do Brasil virá pelas mãos da igreja. Eu pertenço à igreja, você pertence à igreja. A redenção virá pelas nossas mãos. Desde 90 que eu escuto isso, eu acredito nisso, porque eu vi Deus já movendo as águas neste Brasil. E como já se moveu, e como já se moveu. Eu não posso esquecer do que Deus já fez. O que Deus já fez é a gasolina, né? É o combustível para que eu continue crendo que Ele fará. Amém, queridos? Então, a redenção do Brasil está nas mãos da igreja. Somos nós que vamos chamar o que Deus tem e o que Deus quer para a nossa nação. A nossa nação pertence ao Senhor Jesus. E o diabo não fará carnaval nesta nação. O diabo não pisará na nossa nação. Não. Não e não. Há um povo que invoca o nome de Yahvé nesta pátria. E este povo é o povo de Jesus. E este povo ora, viu? Este povo jejua. Este povo busca a direção de Deus. Este povo profetiza. Aleluia, é um povo barulhento. Este povo profetiza. E este povo vai ver a glória do Senhor enchendo o Brasil como as águas cobrem o mar. Amém? Então nós vamos orar, porque hoje a pastora Cláudia tem uma palavra poderosa para ministrar a cada um de nós, a todo o Brasil nesta noite. Lembre-se que hoje é Shabat. Geralmente no Shabat a gente traz uma palavra, né? Então nós vamos orar agora pelo Brasil, o que temos orado todos os dias, porque Deus quer que neste mês de maio nós clamemos por salvação. Nós chamemos a salvação do Senhor sobre a nossa pátria. Salvação, salvação. As novas do Evangelho já se fez ouvir aqui, né? Então vamos proclamar salvação. Tem muita gente linda aqui, tanto no Instagram quanto no Face. E eu quero abençoar todos no nome de Jesus. Amém? Declarar que vocês são mais do que vencedores. E que nesta noite há uma unção de intercessão liberada sobre as vossas vidas. Deus quer que nós nos levantemos com uma autoridade maior, com uma unção transbordante para gerar a vontade dele na nossa nação. Cada um é responsável por conquistar o seu
território. Alguém pode perguntar, mas pastora, a senhora só ora pelo Brasil? Não. Eu oro pelas nações. Mas eu tenho que obedecer o comando que Deus nos deu. E o comando que Deus nos deu foi fazermos a live 365 dias orando pelo Brasil. Então eu tenho que obedecer. Eu só sei uma coisa. Quando Deus abençoa o Brasil, abençoa as demais nações. Sabe por quê? Porque vocês se tornam melhores crentes, melhores intercessores. Aí, sabe o que acontece? Vocês oram pelas nações. Missionários são levantados nesse país para serem enviados às nações. Não é verdade? Muita bênção que Deus libera a partir da sua vida, viu? A partir da sua vida, meu irmão, minha irmã. Então, vamos aqui, vamos orar. Se você tiver o livro Orando a Palavra, da apóstola Valnice, olha, quem não tem, procure ter, porque esse livro é uma gostosura. Eu digo que ele não envelhece. Por que ele não envelhece? Porque as orações que estão registradas neste livro são orações bíblicas, tiradas da palavra de Deus. São versículos bíblicos confessados, orado. Então são orações que devemos proclamar, confessar. E quem ora a palavra, ora a resposta. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele vela em cumprir a sua palavra. Portanto, adquira, viu? E você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Então vamos aqui, é a página 261. Salvação. Pai, tu dizes na tua palavra, antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Agora, portanto, trazemos diante de ti, nesta noite, os perdidos da nossa nação, do nosso querido Brasil. Trazemos cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança. Sim, Senhor, diante da tua presença, colocamos diante do Senhor os povos indígenas. Declaramos a salvação do Senhor sobre os ciganos, sobre os corombolas. Confessamos, ó Deus, que os povos estrangeiros que residem nesta terra também são chamados à salvação. Enquanto intercedemos, usamos a nossa fé crendo que milhares terão a oportunidade de ouvir a tua palavra. Milhares de brasileiros, ó Deus, nos sertões, nas cidades ribeirinhas, no interior do Brasil. Sim, meu Deus, os povos, o povo que habita no litoral do nosso país, o povo que habita nas capitais dos estados. Sim, meu Deus, nós declaramos que milhares ouvirão a tua palavra. Milhares darão atenção à tua palavra. Milhares se quebrantarão diante do ouvir da tua palavra. Milhares serão conduzidos por ti ao arrependimento. Porque a tua palavra, Senhor, é martelo que esmiuça a penha. A tua palavra quebranta corações. A tua palavra
é colocada como um machado na raiz da árvore. E, ó Pai, nós confessamos que esses milhares de brasileiros se arrependerão dos seus pecados, deixarão os seus maus caminhos, romperão as suas alianças com os ídolos, com a feitiçaria, e se converterão a ti só, Yahvé, como Deus único e verdadeiro, e terão a Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador. Oh, Pai, nós oramos e declaramos que sobre cada um que terá esta responsabilidade, sobre cada uma destas pessoas a quem o Senhor dá esta oportunidade de ouvir a tua palavra, nós amarramos o espírito de cegueira espiritual e libertamos os que ouvirão a palavra das cadeias de Satanás, em nome de Jesus. Ordenamos a todo espírito das trevas, em nome de Jesus, que solte aqueles que têm a oportunidade de tornar Jesus Senhor de suas vidas. Comandamos a todo espírito de cegueira espiritual, de incredulidade, idolatria e ocultismo, que solte estas vidas no poderoso nome de Jesus. Confessamos que aqueles que não tiverem notícias de Jesus o verão, e os que não tinham ouvido a respeito dele compreenderão, e que eles serão libertos dos laços do diabo por quem haviam sido presos. Eles abrirão seus olhos e se voltarão das trevas para a luz e do poder de Satanás para o teu poder, ó Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança eterna entre aqueles que são santificados em ti. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, porque ondas de salvação são levantadas em todo o Brasil. Tu cercas esta pátria com o teu poder. Oh, a salvação corre velozmente e alcança milhares neste país. Nós te damos graças, porque os nossos familiares não ficarão de fora deste mover. Nós te damos graças, Senhor, porque temos a certeza que eles serão alcançados pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu poder. Oh, Pai, eis-nos aqui. Confessamos que o Brasil pertence a ti e tu farás pelo Brasil muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você dá um aleluia, você dá um glória a Deus. O Brasil é do Senhor Jesus. Nós veremos a glória do Senhor enchendo essa terra como as águas cobrem o mar. Como diz a pastora Ludmila Feber, vai tudo virar crente. Você profetize isso. Vai tudo virar crente na sua casa. Aleluia. Vai tudo virar crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, na sua cidade, no seu estado, na sua família, seus amigos, seus colegas. Profetize, declare em nome de Jesus. E à medida que nós chamamos a vontade de Deus, o Espírito Santo trabalha de uma forma espetacular. E esta realidade profetizada, intercedida, vai se transformar em salvação na vida dessas pessoas. Amém, queridos? Olha, agora a pastora Cláudia vai ministrar. Aleluia.
Shalom, shalom, Shabbat shalom, queridos, graça e paz a todos. Hoje nós estamos numa noite de Shabbat. Shabbat é um dia de deleite, é um dia de alegria, porque nos lembra que nós fomos criados por Yahvé. É um dia que nos lembra que nós fomos separados e santificados por Ele. É um dia que nos lembra que nós fomos libertos do poder de Satanás, do pecado, das trevas. É um dia que aponta para o retorno de Jesus como aquele que vai julgar a Satanás e aos seus demônios. E esse é um dia de muito regozijo em Deus. Eu quero ler um texto bíblico que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Eu quero falar sobre como viviam os novos convertidos na igreja de Jerusalém. Atos capítulo 2, verso 42, há 4 pilares que Lucas escreve que esses novos crentes e a igreja estava fundamentada, a igreja estava consolidada nesses pilares e são esses 4 pilares que devem permanecer na nossa vida como igreja de Jesus Cristo. Um escritor escreveu em um livro e ele fez uma pergunta: qual é a maior igreja, a igreja mais importante do mundo, né? E ele mesmo responde essa pergunta: é a igreja que Jesus está construindo dentro de você, dentro de mim, a igreja que somos nós. E o texto diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses 4 pilares faziam parte da vida da igreja de Jerusalém. E quando eu penso que Lucas escreveu esse livro histórico, esse livro de Atos dos Apóstolos, para trazer uma inspiração para as nossas vidas como igreja de Jesus. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós percebemos a maneira como o Espírito Santo se move nessa igreja, a maneira como o Espírito age nessa igreja, a maneira como o Espírito se move, trazendo direções, trazendo comandos, trazendo curas, separando pessoas, levando pessoas a evangelizar pessoas específicas, trazendo um poder sobrenatural. E a igreja nasce, né, nessa vida do Espírito. A igreja começa em Atos 2 com uma experiência tremenda com o Espírito Santo, com o enchimento do Espírito, com o sopro do Espírito, com a vida do Espírito, esse Espírito que é Deus, manifestando-se através da igreja, né, nesse primeiro século, a igreja primitiva. E esse Espírito que desce, que enche a igreja, que traz uma atmosfera tremenda sobre a igreja, ele vai estabelecer a igreja dentro desses milagres, do sobrenatural, dos prodígios, daquilo que o próprio Deus está manifestando como natureza da igreja viva, organismo vivo que está ali presente em Jerusalém. E o primeiro pilar, o primeiro fundamento que os novos convertidos, que essa nova igreja que está surgindo, eles estão fundamentados é o ensino dos apóstolos. E esse ensino dos apóstolos, eu penso que não era apenas uma escola em que eles sentavam passivamente para aprenderem sobre a Bíblia, para aprenderem sobre a lei, para aprender sobre o que Jesus havia feito, não. Esse estabelecer dos ensinos dos apóstolos é a dinâmica de uma sede por conhecer o reino, por conhecer os propósitos do reino, a vida do reino, a materialização do poder de uma nova vida em Cristo Jesus. Não era o ensino pacífico recebido apenas para trazer influência nas suas mentes, mas era um ensino transformador, dos quais eles estavam dispostos a colocar em prática e a investigarem e a vestirem aquela camisa do reino e saírem dali impregnados com essa verdade do reino. E esse ensino dos apóstolos, ele foi solidificado nesses novos crentes. Esse ensino dos apóstolos, eles foram divulgados na vida da igreja primitiva. E quando nós olhamos para a igreja de hoje, nós precisamos nos questionar como igreja de Jesus e perguntar: quais são os fundamentos? Qual é o fundamento, o ensino pelo qual eu estou fundamentado? Será que é o ensino que diz a teologia A, a teologia B? Ou será que é o ensino de Jesus, é o ensino do reino, é o ensino daquilo que ele veio trazer? Porque os apóstolos,
Eles não estavam ali ensinando algo que estavam saindo da sua mente, saindo dos seus corações. Eles estavam ensinando algo que eles haviam recebido de Jesus, vivenciado com Jesus, experimentado com Jesus. E é essa igreja que faz a diferença. É essa igreja que Jesus nos chamou a ser. É a igreja dinâmica. É a igreja cujos movimentos não são produzidos pela mentalidade teológica humana, mas são movimentos produzidos pelo Espírito. São sopros do Espírito nos guiando para as novas fases, para os novos passos, para as novas direções. E é esse mover que está acontecendo em Jerusalém, na vida desses novos crentes. Há um outro pilar que eles estão solidificados, é a comunhão. E é tão interessante a gente pensar nesse pilar da comunhão, porque o texto vai dizer que essa comunhão, ela removeu do coração da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, removeu a apatia, a indiferença com o problema do outro, com a questão das necessidades do outro. Então, a comunhão, ela quebrou o egoísmo, ela desfez a ideia de que é meu ponto de vista, é minha forma de pensar. Tudo que eles tinham estava em comum, exatamente porque a comunhão, ela promove empatia pelo sofrimento do outro. Ela promove exatamente um olhar voltado para a necessidade do outro. E essa igreja está sendo influenciada exatamente pelo princípio da comunhão. O que é bem diferente do que a gente tem hoje como ideia de comunhão. A gente pensa que comunhão é comer junto, é estar junto. Não, a comunhão da igreja primitiva era a comunhão que via a necessidade do outro. Era a comunhão que compartilhava. Era a comunhão que era capaz de tirar de si para dar o outro. E é essa igreja que Jesus está levantando na terra. É essa igreja que ele está nos chamando para ser. É essa igreja que nós precisamos abraçar o modelo. É essa igreja que nós precisamos voltar os nossos olhos. Não a ortodoxia morta, não o judaísmo sem fundamento, mas a verdadeira palavra de Deus deve ser introduzida em nosso coração de um modo correto, porque na verdade o fundamento da igreja é Cristo. E quando eu olho para esse texto, eu ainda vejo que havia um outro pilar que era o partir do pão. Eles tomavam a ceia do Senhor junto, lembrando que Ele voltará, lembrando que os seus corações precisavam estar completamente acesos por uma única esperança, o retorno de Jesus Cristo. No domingo à noite, a apóstola Raquel, ela ministrou uma palavra e uma das palavras que a apóstola trouxe na igreja foi exatamente isso. A necessidade que a igreja tem de esperar o Mestre, de esperar Jesus, do retorno de Jesus, de acendermos o nosso coração para esse retorno. Porque a igreja dos nossos dias, do século 21, ela está sendo preparada para viver no bem-estar da terra, para ser materialista, para viver com uma mentalidade totalmente humanista, totalmente egocêntrica, mas a igreja de Jesus, que está na terra, ela precisa ser chamada para viver as experiências do céu, para viver o sobrenatural de Deus, para viver as experiências com Jesus e sermos transformados por esta experiência. E é tão interessante olharmos para a igreja de Jerusalém, porque é uma igreja inspiradora. E quando nós olhamos, não apenas o partir do pão, mas há um outro fundamento, as orações. As orações eram algo que a igreja estava vivenciando na sua vida, não na sua teologia. Eles não tinham uma teologia muito boa sobre a oração, uma oratória boa sobre a oração. Eles tinham a prática diária. A Bíblia diz que às 3 horas da tarde os líderes estavam no templo orando. A Bíblia diz que quando a igreja sofria pressão, eles estavam orando. Quando um líder estava preso, eles estavam orando. A igreja era dinâmica na sua vida de oração. E essa vida de oração produzia milagres, produzia sobrenaturais, solturas de prisões, terremotos, manifestações da presença de Deus, salvação. E nós precisamos voltar a esses pilares, os pilares da oração, os pilares do ensinamento de Jesus, o fundamento apostólico, aquilo que os apóstolos ensinaram, e eles ensinaram porque receberam do próprio Cristo. Quando também o texto ainda diz que esses pilares, eles trouxeram para a igreja primitiva, para a igreja de Jerusalém, eles provocou na igreja temor a Deus. Então, o que era santo e não era banalizado. A igreja foi cheia de temor a Deus e o sagrado era sagrado.
E não havia a banalização da palavra, não havia a negociação de princípios, porque em cada alma havia temor. Então, o fundamento do ensino, o fundamento da oração, da comunhão, do partir do pão, levou essa igreja a ser cheia de temor a Deus, a compartilhar esse temor entre os irmãos. E é isso que hoje nós vemos, né, pela minha ótica, pelo que eu analiso. Hoje nós precisamos voltar a ter temor a Deus, temor pelas coisas de Deus, temor pela casa de Deus, temor pela palavra, temor pelos instrumentos que pertencem ao Senhor, temor por aquilo que pertence a Deus, porque nós entendemos que é santo, é separado para o uso exclusivo do Senhor. Temor pela nossa própria vida, pelo nosso próprio corpo, que é santuário do Senhor. Então, essa igreja provou um extraordinário milagres e viveu de modo sobrenatural, porque foram alicerçados em pilares que não devem ser negociados. Quando nós negociamos os fundamentos apostólicos, o ensino que eles receberam de Jesus, quando nós negociamos a oração, quando nós negociamos o partir do pão, quando nós negociamos esses valores do reino de Deus, nós estamos negociando aquilo que nós somos como igreja e estamos permitindo que coisas banais entrem nesses lugares que são, na verdade, fundamentos. E nós precisamos hoje, como igreja do Senhor, o Senhor nos chama para destruir todo o altar, todo lugar que nós levantamos que não é fundamentado pelas verdades da palavra. Tudo aquilo que nós levantamos como ideologia, como pensamento, como fundamento, que não está alicerçado na verdade bíblica, deve ser destronado da nossa mente, deve ser abortado da nossa mente. E aí a Bíblia diz que depois que eles trouxeram todos esses fundamentos, eles estavam tão unidos e tinham tudo comum, que davam aquilo que tinham, repartiam com as pessoas. A generosidade, ela brotava no coração da igreja por causa desses fundamentos que estavam alicerçados em seus corações. E o mais lindo é o verso 47, que diz assim: e eles louvavam a Deus por tudo e sendo estimulados por todo o povo. Quando a igreja caminha sobre esse fundamento da palavra, da oração, a igreja presta um culto a Deus com alegria. A igreja tem prazer de se reunir. A igreja tem prazer de adorar, tem prazer de exaltar o Senhor, tem prazer de ir à casa do Senhor. E aí a gente lembra do texto do Salmo 122, né? Me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então o nosso coração é esse de júbilo por aquilo que é eterno. E a igreja precisa voltar a ter gozo pela casa de Deus, gozo pela presença do Senhor. Nós sabemos que a pandemia, ela causou, de uma certa forma, um comodismo em algumas pessoas. E elas acabam, por medo, por tantas situações, querendo ficar em casa. É cômodo estar assistindo culto em casa, palavras em casa, mas nada substitui a comunhão, nada substitui a presença, nada substitui o culto na igreja. E nós precisamos ter isso. Nós somos a igreja, mas precisamos ir ao templo para, de modo coletivo, liberar nossa adoração ao Senhor. E nós precisamos ter prazer nisso, alegria nisso. E precisamos romper com o medo de Satanás, de que a igreja vai ficar doente, que a igreja vai pegar Covid. Não, nós precisamos entender que o Senhor nos chama para ser igreja. E a igreja, quando ela está sendo perseguida, é aí que ela levanta-se para orar. É aí que ela levanta-se para fazer a diferença. O Senhor hoje, aí aonde você está, Ele te chama para voltar aos fundamentos da igreja de Jerusalém. E nós não falamos de fundamentos religiosos, mas fundamentos que são eternos, fundamentos que são imutáveis, os fundamentos que são abaláveis serão abalados, mas os fundamentos eternos permanecerão. E a palavra de Deus diz, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra permanecerá. Não negocie a palavra, não negocie a visão que Deus te deu, não negocie a oração, não negocie o culto ao Senhor, não negocie os valores que Deus estabeleceu em nosso coração. Eu lembro que eu me converti com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, numa Assembleia de Deus, numa casa, eu confessei a Jesus. E daquele dia eu descobri que a relação com Jesus, a minha comunhão com Jesus é algo tão sublime,
que não importava se estivesse chovendo, fazendo sol, se estivesse doente ou se não estivesse, eu estava com muita disposição a servir ao Senhor e ainda continuo com a mesma disposição de 11 anos de idade. Porque quando nós conhecemos os fundamentos, nada muda no nosso coração. Porque são fundamentos sólidos, são fundamentos que estão arraigados em nosso coração. A oração não é uma oportunidade de ter soluções nos nossos problemas, mas é um momento de comunhão com aquele que nos criou para Ele mesmo. A palavra não é algo que eu vou fazer porque eu tenho uma obrigação de ler. A palavra é a minha relação, é onde eu ouço o coração do Pai ministrando ao meu coração. É isso que é a igreja. A igreja não está presa a um local. A igreja é a igreja porque os fundamentos do reino estão em nosso coração. E nessa noite eu levanto essa palavra ao seu coração, levo essa palavra ao seu coração dizendo, Deus te desafia hoje para ser igreja. Mas não é a igreja de Sardes. A igreja que tem nome, que está viva, mas que está morta. É a igreja entusiasmada, é a igreja vibrante, é a igreja cheia do Espírito, movida pelo Espírito, guiada pelo Espírito, que sai das estruturas da mente, que sai das estruturas teológicas e entra na dimensão do Espírito, para ouvir a voz do Espírito, ser guiada pelo Espírito, comandada pelo Espírito, presidida pelo Espírito. É a igreja que é vibrante nos milagres, que é vibrante no serviço, que é vibrante na adoração. Uma igreja que vive, uma igreja cheia da plenitude do Espírito. Sabe, queridos, há alguns anos atrás, as pessoas elas entraram por um caminho de que tudo era fogo, e algumas pessoas até criticam isso, mas o fogo é necessário. O fogo arderá continuamente no altar e não deve se apagar do nosso coração. E se você nessa noite precisa de fogo, o Espírito Santo, ele está aí na tua casa, na tua família para atear fogo no teu coração. Porque toda a frieza precisa ir embora. Nós não somos a igreja morna que vai ser vomitada, mas seremos a igreja cheia que subiremos para o céu, cheia do Espírito Santo e andando no fogo do Espírito Santo. Nós precisamos entender que a igreja ela é viva, ela é vibrante. A adoração da igreja é vibrante, a oração da igreja é vibrante. Há algo que não pode paralisar-se, é a sua oração. Satanás não pode parar a sua oração, ele não pode parar a sua adoração, ele não pode parar a leitura da palavra na sua vida, porque é uma decisão sua. É você quem decide tomar o posicionamento de dizer, Senhor, eu volto aos fundamentos, aos marcos antigos. Quem já está na Insegec há muito tempo sabe, os marcos antigos da Insegec é oração, é jejum, é guerra, é intercessão, porque foi para isso que Deus nos chamou. E nessa noite eu quero trazer essa palavra para que reacenda o fogo de Deus no seu coração. Pastora, nós estamos em pandemia, há tantas situações adversas, é verdade, há muitas situações adversas, mas nenhuma delas parou a igreja primitiva, nenhuma delas parou a igreja em Jerusalém. Mesmo sendo perseguidos, açoitados, presos, talvez ameaçados de morte, mas a Bíblia diz que eles perseveraram na oração, eles perseveraram na fé, eles perseveraram na doutrina, eles perseveraram nos princípios estabelecidos pelo Senhor. E nessa noite você só tem uma alternativa, perseverar, porque aqueles que perseveram até o fim, esses serão salvos. Aqueles que perseveram, eu lembro quando Jesus contou a parábola de Lucas, capítulo 18, ele disse que havia uma viúva que todos os dias estava lá incomodando e dizendo, julga a minha causa. E por causa da sua insistência, o coração do juiz foi mudado e ele atendeu o pedido daquela mulher. Jesus disse, é necessário que vocês orem e orem sem esmurecer e orem sem desistir. Queridos, nessa noite, que o Espírito Santo leve você a uma oração perseverante. Porque nós não podemos baixar a guarda. A guerra, a adversidade, mas nós precisamos estar na torre da oração e liberando o incenso da nossa adoração e profetizando, Senhor, nós estamos aqui em ponto de guardas, nós estamos aqui, não vamos dar descanso aos nossos olhos, sono às nossas pálpebras, até ver o Brasil sendo colocado como objeto de louvor sobre a terra. Nós veremos o Brasil sendo elevado
entre as nações. Nós veremos o Brasil sendo levantado como Brasil que glorifica ao Senhor. Nós veremos o Brasil sendo levantado como um incenso de adoração sobre essa terra. Nós veremos na Bahia, nós veremos em Sergipe, nós veremos no Nordeste, nós veremos no Sul, nós veremos no Sudeste, nós veremos no Norte, em todos os lugares do Brasil, uma chama de adoração sendo levantado e o altar de Yahvé sendo adorado e ele sendo exaltado na nação brasileira. Nós proclamamos que chegou a hora, no meio dessa pandemia, do Senhor ser exaltado na família, ser exaltado na igreja, ser exaltado nas casas. Os falsos ídolos estão sendo destruídos, os falsos altares estão sendo quebrados. O Senhor está julgando, trazendo à tona o que está escondido, nada ficará oculto, toda vergonha virá à tona, mas a igreja será instrumento de Deus para trazer cura para esta nação. A igreja será chamada por Deus e está sendo chamada por Deus para se colocar na brecha, porque tudo que Ele quer fazer na terra, Ele usará a igreja como seu instrumento poderoso para trazer os abalos sobre a nação brasileira. E nós sabemos, queridos, que Deus está fazendo algo sobrenatural no Brasil. E nós ouviremos, as nações ouvirão que no Brasil há um Deus soberano que está agindo nessa nação. Nós oramos nessa hora para que você, como igreja, se levante aí onde você está, porque Deus começa nas famílias. Deus começa nas famílias. A palavra do Senhor diz em Malaquias, capítulo 4, que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida por maldição. E nessa noite eu libero sobre a sua casa um tempo de restauração familiar, um tempo de chamas do Espírito sobre a sua vida, um tempo de avivamento sobre o seu coração. Que o Espírito Santo domine o seu coração nessa noite e que as ondas do Espírito conduzam você ao lugar de triunfo e aos lugares altos em Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada, apóstola. Orar? Glória a Deus. Nós vamos orar. Nós queremos orar nessa noite. Pai, Tu és soberano. Tu és aquele que chama. Tu és aquele que nos chama de igreja. Tu és aquele que nos escolheu. Tu és aquele que diz que nós somos pedras vivas. E nós somos fundamentos, sim. Oh, xarabahaere cantarabababachei. Eu libero a palavra do Senhor sobre a igreja nessa hora. Os teus filhos aonde estão, em todos os estados desse Brasil. Nós liberamos uma igreja avivada pelo Espírito. Liberamos o avivamento do Espírito sobre a igreja. Declaramos na autoridade do nome de Jesus que aonde houver uma pessoa fria, apática, indiferente, insensível, seja tocada pelo Espírito agora e que haja meu Deus, um mover sobrenatural de avivamento no coração da igreja. Abala a tua igreja nessa noite. Remove, meu Deus, as cinzas. Remove as cinzas do pecado. Remove as cinzas da frieza. Remove as cinzas do humanismo da igreja. Remove as cinzas, meu Deus, de uma mentalidade mundana e leva a igreja a um nível de santidade. Leva a igreja a uma cirurgia, meu Deus, no espírito. Leva a igreja a uma circuncisão de coração para que sejamos marcados e aliançados pela tua presença. Eu oro nessa hora e eu profetizo que a tua igreja seja cheia do teu Espírito. Meu Deus, queremos voltar aos marcos antigos, queremos voltar aos marcos da oração, queremos voltar aos marcos do jejum, queremos voltar aos marcos de ouvir a tua voz. Senhor, nós calamos a voz de Satanás na igreja, calamos a voz do mundo, calamos a voz de líderes loucos que não ouvem a tua voz, calamos a voz de principados e potestades, Pai, e declaramos uma igreja sensível à voz do teu Espírito, movida pelo teu Espírito, como a igreja de Jerusalém. Queremos sair de Roma, queremos sair do legalismo, queremos sair da idolatria, queremos sair dos lugares, meu Deus, que nos aprisiona e entrar no Espírito de Jerusalém, no Espírito da obediência, no Espírito, meu Deus, do estar prostrado,
da dependência da tua presença. Eu oro nessa hora e eu profetizo uma igreja marcada pelo Espírito de Jerusalém. Meu Deus, uma igreja que fica até ser cheia do Espírito Santo, uma igreja que espera os comandos do Espírito. Nós oramos nessa hora e profetizamos uma igreja curada, liberta, transformada, tocada pela tua presença, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eita, gente, que menina cheia do Espírito Santo, hein? Eita, essas mulheres de Deus, estas mulheres ousadas, cheias do Espírito Santo. Aleluia, quanta gente boa aqui, né, Ledinha? Forte abraço, minha linda. Temos orado por ti todos os dias. Aleluia. Carvalho, Lúcia, Deus abençoe. Aleluia. Fábio Pisolante, Shalom. Aleluia. Tem muita gente por aqui que eu não vi ainda. Aleluia. Nilceia, Deus abençoe, querida. Larissa, Deus abençoe, irmã Regina. Deus abençoe, Dália Cardoso. Deus abençoe, Maria do Socorro, forte abraço, Deus abençoe. Ivanise, pastora, Deus abençoe. Quanta gente, Creuza, Deus abençoe. Todos vocês sejam abençoados pelo Senhor. Vou deixar um versículo que está no Salmo 12, o versículo 7, que diz assim: Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Essa proteção de Deus está sobre a sua vida, Kelly. Ruth, Deus abençoe. Essa proteção está sobre cada um de vocês. Amém? Deus tem compromisso conosco. Nós somos os seus filhos. E Ele nos livrará de toda obra maligna. Ele livrará os nossos pés de serem presos. Amém? Ele nos guardará e nos conduzirá às mansões eternas quando Jesus voltar para nos buscar. Amém? Jesus vai voltar. E eu e você precisamos estar preparados, porque não sabemos o dia nem a hora. Mas Ele virá, não sei se à tardinha, não sei se pela manhã, não sei se ao meio-dia, não sei se pela noite. Eu sei que as nossas botijas devem estar cheias de azeite. Porque quando o noivo chegar, nós participaremos da sua alegria. Amém? Uma noite de paz, um sábado de paz, amanhã. E nós voltaremos às 18h30. Amém? Então, forte abraço, shalom a todos, no nome de Jesus.